Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouco de literatura africana. Vocês têm uma atividade sobre Mia Couto. Mia Couto é o Emílio Leite Couto. É um escritor moçambicano, é um escritor filho de portugueses, né, que foram viver as suas vidas em Moçambique. Ele é um escritor branco. Eu gosto de reforçar, não porque isso é importante, mas porque, como nós falamos de literatura africana, ainda temos uma questão muito séria que os escritores mais famosos ainda são brancos, né? Então, isso é uma coisa a se pensar. Pois bem, Mia Couto é o mais famoso escritor moçambicano. Ele preferiu usar o nome Mia e não Emílio por uma questão muito poética. Mia Couto, o Emílio Couto, ama gatos. Então ele preferiu se transformar num gato literário, né? É o Mia Couto. Ele é um escritor muito premiado, ele é muito famoso no mundo inteiro, né? Ganhou um prêmio muito importante chamado Prêmio Camões, que é o mais importante prêmio da língua portuguesa. Ele é um escritor que ele vai trabalhar a língua portuguesa de maneira muito criativa. Por quê? Pensem, como Moçambique é um país de origem colonizada, né, de uma história de colonização muito forte, a língua oficial é a língua do colonizador, o português. Então, como você ser criativo, como você produzir uma independência cultural quando fala a língua do outro, né? Então, qual foi a saída do Mia Couto? Ele vai produzir um português, ele vai usar a língua do colonizador, mas ele vai usar de maneira muito criativa. Ele vai usar a fantasia, a magia, ele vai criar esse mundo tão mágico da poesia e também vai criar palavras, os chamados neologismos. Vocês sabem, eu gosto muito de uma palavra que se chama abençonhado. Essa palavra não existe no português oficial. O Mia Couto criou um neologismo. Ele pegou a palavra abençoado e a palavra sonhado e produziu um abençonhado, como se a bênção também fosse uma espécie de sonho. Por que ele faz isso? É uma maneira de você se apropriar da língua do outro. É muito bonito isso que ele faz. Eu pedi para, né, um dos vídeos, né, eu pedi para vocês assistirem a um vídeo dele que é repensar o pensamento. Eu quis por alguns motivos, né? Primeiro, para que vocês vissem quem é o Mia Couto, que vocês ouvissem o sotaque moçambicano de Mia Couto, né? Para vocês perceberem que não é o mesmo som do português do Brasil, que vocês também sentissem a presença, como Mia Couto é uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa muito intensa quando ela fala. Espero que tenham compreendido, né? Esse vídeo, Repensar o Pensamento, ele fala sobre fronteiras, né? Porque vocês sabem, né? A África é um continente cujos países são separados por fronteiras artificiais. Essas fronteiras também são culturais. Tem que se pensar também na fronteira do colonizador, que separou o que é civilizado e o que não é. Civilizado seria aquele que fala português e o não civilizado é o que fala a língua da tribo, né? Então tem essa questão de separação frente ao outro e ele vai falar muito sobre isso, como nós precisamos aceitar a diferença, aceitar o outro, seja na própria Moçambique, né? São várias tribos, né, que precisam se comunicar, porque vocês sabem que após a independência de Moçambique em 75, houve uma guerra civil, porque as tribos não se entendiam para quem seria o presidente, coisa e tal. Então, aceitar o outro e principalmente falar sobre fronteiras culturais, né? Porque ainda se crê que o continente africano é inferior culturalmente. Quem pensa isso? É uma tradição europeia que criou fronteiras. Ele vai lembrar nesse vídeo algo muito bonito. Primeiro ele vai lembrar da própria palavra fronteira, que vem de frontes, que vem de enfrentamento. A palavra fronteira é um termo bélico, de guerra, né? Vocês sabem que as guerras surgem para se defender, né? Fronteiras. Então ele quer que isso se dilua, que isso se apague. E vai lembrar de algo muito bonito, aí que eu queria chegar, na criação do sistema
né, o Braille, né? Porque ele vai falar que também veio de uma guerra. Eu até copiei aqui para ler para vocês. Um jovem soldado do exército francês inventou um código de gravação de mensagens de alto relevo. Esse código servia para que nas noites de combate os soldados pudessem comunicar-se em silêncio e no escuro. Essa pequena invenção teria consequências enormes que superavam aquela circunstância de lugar e de tempo. Foi a partir desse código que se inventou o sistema de leitura Braille e para milhões de pessoas se caiu uma fronteira. Vocês percebem isso? O que ele quis lembrar? Que da fronteira, se diluída, eu posso transformar em comunicação, porque a linha que separa é a mesma linha que une. Então, esse vídeo, essa palestra, ele fala muito sobre o poder de pensar o outro não como diferente de mim, mas alguém que pode me ajudar e que pode me oferecer novos conhecimentos, né? Um dos motivos pelos quais eu estudo literatura africana e ensino literatura africana é justamente uma visão do que nós não temos tanta familiaridade e que ao mesmo tempo é nossa origem, né? Pois bem, pessoal, e o conto que vocês também precisam ler é um conto chamado A Menina Sem Palavra. É um conto que pode parecer um pouco difícil no começo, mas extremamente poético. Porque se falamos inicialmente de fronteiras que separam, esse conto, A Menina Sem Palavra, vai falar de silêncio. Que é a história da menina que ela não consegue falar. Ela pensa, ela tem o seu mundo paralelo, mas ela não consegue se comunicar com o pai. E o pai faz de tudo para tentar estimular essa fala da criança. A gente pode até pensar nessa fala em língua portuguesa, como fazer a criança falar a língua do colonizador, né? Pois bem, e ele tá lá no quarto da menina contando uma história, e ele fala, né, sobre o mar, e fala sobre essa amplitude do mar, até que a menina vai falar, mar. E o pai fica muito encantado, porque pela primeira vez ela falou uma palavra, né? Então, para estimulá-la, ele vai levar essa criança até o mar. Só que a criança ficou um pouco decepcionada. Por quê, né? Sabe o que eu acho? É que a menina, quando ela falou a palavra mar, a palavra era mágica, abençoada, ela era ampla, era mágica, mas quando ela viu o mar de verdade, ela achou o mar pequeno. Como, como se a palavra fosse mais criadora de mundos do que o próprio mundo, né? Vocês entendem isso, né? Como que a palavra é muito mais poética, ela pode criar muito mais imagens. Então a menina, quando chega lá no mar, ela fica triste e o pai não entende por quê. Até que o pai vai pensar numa maneira de tornar essa filha outra vez feliz. Lá na praia, ele vai contar uma história. Vai contar a história de uma criança que pede, né, a lua para o pai. E o pai vai lá, tenta pescar a lua se estilhaça em 1000 estrelinhações. Você percebe aqui mais uma palavra inventada por Mia Couto. E essas estrelas vão banhar o mar de prata. E o mundo fica muito mais mágico, porque a palavra abençoou o mundo. A palavra abençoou o mundo, né? Então, parece que esse mundo ficou muito mais iluminado pela palavra. Até que, no final da história, quem vai terminar o próprio enredo é a criança. Ela entra no mar e ela fecha a fresta, né, o buraco que tinha se aberto. E quando eles percebem, estão dentro de casa. Será que alguma vez eles saíram para ver o mar ou foi tudo uma grande história em que a geografia virou narrativa, virou sonho, né? Então, por que esse conto, né? Ainda que o conto fale de uma menina que sem palavra, fala sobre o poder da palavra, sobre o poder dessa palavra poética de construir mundos. E mesmo que eu use a palavra do colonizador, eu aceito e com essa palavra eu vou construir novos mares, novas estrelas e tornar esse mundo algo muito mais mágico, né, pessoal? Mia Couto, nesse sentido, é um grande professor sobre esses mundos possíveis, esses mundos poéticos, em que a palavra é a grande ferramenta.
sonhadora. Por isso que eu amo tanto Mia Couto. Pois bem, pessoal, essa atividade tem que ser produzida também no Google Documento, com o cabeçalho da escola, né, disciplina e coisa e tal, e que vocês, né, produzam em Arial 11, e qualquer dúvida, até dia 26, podem me chamar pelo Classroom. Perfeito? Um beijo e até a próxima!